Legal, estamos de volta com o nosso Eri Pinta Jaici Bola aqui na BH News, canal 9 na net. É só descer um pouquinho, né, e zapeando ali, canal 9 na net. A partir da semana que vem, reafirmo, de meio-dia a 1 com reprise nesse horário, de 7h30 às 8h30 da noite. Aí vocês terão, né, 2 programas em um, olha que maravilha, né? Maravilha, os anunciantes pode ligar aqui pro Marcílio, Júnior, a turma já está aí na rua, né, para captar nossos recursos, naturalmente, né? Quem trabalha nem relógio trabalha de graça, a coisa tá feia. Diga. Você falava do jogo do Cruzeiro, pois vai começar daqui a pouquinho, trazer a escalação do ouvinte, né, do nosso telespectador. A gente trabalha em rádio, fala ouvinte a vida inteira, né? Uma televisão é diferente, tem que botar uma bata legal e tal. Rádio tá bonito esse preço que você comprou, gostei. Ficou legal? Eu comprei na correria, você me pegou nessa aí. Fábio, Lucas, na direita, Bruno Viana. Lucas é um problema. Bruno Viana e Bruno Rodrigues, os 2 zagueiros. Edmar estreando na lateral esquerda. Meio de campo de Henrique, Ariel Cabral, Arrascaeta, Robinho, Rafael Sobis e o William. Muito ofensivo o time do Cruzeiro. O furacão de Everton, Léo, Paulo André, que jogou no Cruzeiro, a gente conhece muito bem. O Anderson, zagueiro. Vai entregar, né? Tá, vovozinho. Sid Clay para lateral esquerda, no meio de campo Otávio, bom volante Otávio, Hernani, Vinícius, que era do Fluminense, Nicão passou pelo América, passou pelo Atlético, e ainda o Pablo e o Walter no ataque. O Valtinho tá no ataque do Atlético Paranaense. Toda atenção, o gordinho gostoso, hein? Não sei, sei que ele é bom de bola. Legal, vamos lá, olha só, quem quiser mandar mensagem pro meu Instagram, @Jaici Carvalho Oficial, e quem quiser mandar para o da Fera, como é que é? Qual é o seu? Não, é melhor... Não, o seu Instagram. O meu Instagram é _ Fera Carvalho. _ Fera Carvalho. O seu Twitter? O meu Twitter, @Hércules Santos. Você vai criar Como se escreve Você mesmo? vai criar um Instagram também, né? Você está me fazendo cada novidade, hein? Vamos lá. Nosso programa, quem quiser mandar mensagem... pintabola.bhnews@gmail.com E o... pintabola@gmail.com pintabola.bhnews@gmail.com E o nosso Instagram do programa? Eri Pinta Jaici Bola. Legal, beleza. Vamos lá. Comandante Gianfranco. Comandante, eu vou pedir para o senhor levantar. Eu sou um homem de combate, não tem que ficar sentadinho, né? É isso mesmo. Essa situação da violência no Brasil. O Brasil é um país que está vivendo uma guerra civil. São 50 mil mortes por arma branca ou de fogo durante um ano. A gente vê nas guerras, morreram... Isso aqui mata mais do que qualquer guerra no mundo. A polícia está sempre prejudicada porque nós, da imprensa, e vou dar um exemplo aqui, outro dia prenderam um vagabundo safado de 11 anos lá em São Paulo, e eu vi a imprensa toda defendendo. É um menino que se estiver pela frente ele te mata, porque ele sabe que para ele não vai dar nada, porque infelizmente as leis são brandas, né? Eu gosto sempre de citar os Estados Unidos, porque lá é país sério. Lá o crime não tem idade. Pode ter 10, 11, 12 anos, 30... Se o garoto é um assassino, ele vai para o reformatório e aos 18 anos sofre uma outra penalidade, que pode ser até a pena de morte. Como é que a polícia consegue trabalhar, comandante? Jaici, na verdade a polícia ela enxuga gelo. Vamos ser bem honestos, enquanto a gente não falar a verdade, por isso que eu gosto do senhor. Não melhora. Hoje, nós temos um Código Penal arcaico, mas as pessoas falam muito do Código Penal, mas na verdade o problema do Brasil é o Código de Processo Penal. Com esse tanto de recurso que tem para o bandido, para aquele que pratica o mal o tempo todo, conseguir escapar da prisão. Mas ainda assim, uma pena para ela fazer efeito, ela tem que realmente causar arrependimento em quem pratica o mal. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Se você tem um filho que faz alguma coisa errada, um castigo o suficiente para ele rever o que ele fez e arrepender do que ele fez. O que acontece no Brasil é que as pessoas não têm essa oportunidade de arrepender. O Estado brasileiro torna o cidadão infrator o não arrependido do que faz. A verdade é essa. O nosso problema maior não é o Código Penal, não, é o Código de Processo Penal. Quem estudar um pouquinho de direito vai ver que ele tem tanto recurso para você escapar da prisão. A gente pode ver tantas denúncias de corrupção, eles vão protelando cada vez mais. Chega a um ponto até de a pena tornar inexistente. É verdade. Comandante, nós vamos mostrar, o senhor pode sentar, eu vou mostrar as imagens aqui. Vem cá, Hércules. Eu quero que o senhor pode vir aqui, comandante. Vem cá, Hércules. Pode soltar as imagens aí da violência, porque a gente sabe que a violência de torcida no Brasil é uma coisa absurda. Tivemos recentemente lá em São Paulo, né, a torcida do São Paulo no jogo pela Copa Libertadores. Mas vimos isso na Eurocopa, no começo da Eurocopa, os russos, os hooligans russos e tal. O que o Estado francês fez? Deportou esses vagabundos, identificou, prendeu e deportou. Aqui a gente não toma providência por quê, comandante? Jesse, é o que eu acabei de falar. Por exemplo,
Quando um cidadão infrator comete algum ato delituoso no estádio como é de que você leva futebol, uma criança para o campo de futebol? Você tem leva jeito. seu filho, sua Não, filha? não tem não tem condições. jeito. O grande problema é a impunidade, né, comandante? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o juiz aplica a seguinte punição. Você vai comparecer no batalhão de choque 2 horas antes do jogo do seu time, ainda que seja fora do estado, e vai voltar 2 horas depois para casa. Ele simplesmente não vai no batalhão, ou seja, ele não está nem aí para a justiça. Né? Ele brinca com a justiça o tempo todo. Não existe punição. Essa cena é chocante. Ele o garoto protegendo o filho, de o bomba, pai de protegendo pedra e o tudo. filho lá no Paraná, Agora, né? Aquele jogo com o Vasco. por quê? Exatamente, foi Joinville, né? Foi em Santa Catarina, é verdade. Por que o estádio de futebol hoje, comandante, ele é um universo paralelo? Se eu aqui fora, na rua, chegar a dar um soco na cara da pessoa que está passando, ele vai me denunciar, na Europa, vai me aqui, prender. Na Europa, agora na Eurocopa. Vai me denunciar, vai me prender, eu vou responder processo por isso. No estádio, se eu der um soco na cara de um torcedor, eu vou ser julgado de acordo com a lei desportiva, eu vou apenas ficar em casa no dia do jogo, na delegacia no dia do jogo, porque o futebol, o estádio de futebol hoje, ele é esse universo paralelo de impunidade para o torcedor e para o criminoso. Para o torcedor não, para o criminoso. E mais, só acrescentando, por que não se acaba com as torcidas organizadas? Bom, Gessi, esse assunto é interessantíssimo. Desculpa, eu até errei. Respondendo Eu a errei, sua não é pergunta. torcida organizada, são bandidos travestidos de torcedores. Porque o torcedor anônimo, para mim, que é o do bem, né? Eu já tenho 1 ano e meio que eu estou comandando o batalhão de choque, eu sou responsável pela parte interna do estádio. Então, eu lido diariamente com torcidas organizadas, tenho o contato de todos. Tem uma coisa muito interessante, a torcida organizada, ela se divide em uma sede principal, onde tem ali os principais diretores e subsedes. O problema está aí. Aqueles que estão na sede principal, eles têm a vontade de fazer uma torcida organizada de fato. Por quê? Ela gera até renda para eles. É um grupo organizado que tem até lucro. Hoje você pega a Máfia Azul, ela já tem televisão. A Galocura, com os produtos que ela vende, ela tem lucro. Só que as regionais, vamos dizer assim, e tem regionais em Contagem, Betim, Noroeste, Norte, Nordeste, na grande Belo Horizonte toda. Eles não conseguem controlar essas torcidas. Nós estamos tentando já há 1 ano e meio fazer um trabalho diferente com eles. Toda vez que tem um jogo, em primeiro lugar, se tem um jogo do Cruzeiro igual hoje, as sedes da Galocura não podem abrir. Isso é acertado, inclusive, com o Ministério Público. Se tem um jogo Atlético e Cruzeiro, que é o clássico, a gente combina o seguinte: vocês vão de metrô, eu vou de ônibus. É o que aconteceu no último clássico. A Galocura ligou para a Máfia Azul e combinou: olha, nós vamos só de metrô, vocês vão só de ônibus, combinado? Já existe essa vontade. Só que tem alguns grupos que querem se prevalecer e chamar a atenção do restante da torcida pela violência. E há grupos dissidentes também, né? Exatamente. Tem uma torcida X e aí um cara briga com o presidente e forma uma outra torcida que vira rival daquela torcida. Não é torcida, forma uma outra facção. Outra facção. Vamos chamar de facção. Porque quando sai o São gol, criminosos. eles gritam o nome da torcida, não gritam o nome do time. Exatamente. É. Aí, esses querem prejudicar por razão, exatamente por isso, por essa facção que criou diferente. Comandante, o senhor não é a favor da extinção das torcidas organizadas? Não, Gessi, vou te falar sinceramente, né? Nós temos essa relação de sinceridade. Claro. Não adianta acabar com a torcida organizada, porque ela vai deixar de existir só no nome. Eles vão continuar indo ao estádio, mesmo sem a camisa da fácil se torcida. encontrar hoje. Hoje em dia eles muito estão fácil. brigando longe dos estádios. Né? Pega o meu telefone, cria um grupo aqui de 300 pessoas, a gente se encontra daqui a meia hora. Para se ter uma ideia, hoje o meu problema não é no estádio. Por exemplo, o jogo Cruzeiro e Vitória, domingo, 43 mil torcedores, não tivemos nenhuma ocorrência Mas dentro aí, do comandante, estádio. a gente vai entrar num lance que a CBF brilhou, que é o jogo às 11 da manhã, Exatamente. que é o jogo... O bandido está dormindo. Primeiro que ele assaltou a noite inteira, ele está dormindo. Não é para assaltar na noite seguinte. É mentira? É o que eu sempre falo na rádio, é isso. Ué, Bandido de manhã é né? mais difícil. Então é o seguinte, você vê senhoras, crianças, vovó, todo mundo vai ao estádio, ele sai dali, vai almoçar, porque o horário é maravilhoso. Aí tem técnico aí reclamando, o time dele não joga nada, ele quer reclamar do horário. É o fim do mundo. Mas mesmo assim, nos estádios hoje a gente tem um máximo de 3, 4 ocorrências por jogos, até jogos de rivalidade, como por exemplo um Atlético e Corinthians. O problema é do lado de fora. Né? Os Um grande locais, exemplo, aquele eles jogo se Cruzeiro e encontram. Fluminense, que estava preparado o carro de som, com banda e tudo mais fora. O Cruzeiro foi campeão em 2013 ou 2014, salvo engano. Foi Bahia, Cruzeiro e Bahia. Tiveram que cancelar tudo Tiveram que por cancelar. causa de baderneiro. Mas Fera por quê? Carvalho, você tem uma pergunta para o comandante?
Eu acho assim, que se tivesse uma multa, outros tipos de penalidade para os times, você acha que teria algum tipo de solução? Essa pergunta foi ótima, era exatamente o que eu gostaria de falar. A Polícia Militar é ela que determina o que Você entra, pode até olhar para a câmera 3 lá, o que entra comandante. dentro do estádio de futebol. O instrumento de percussão de uma torcida organizada é eu que autorizo ou não entrar. Quando a gente aplica uma punição dentro do Estatuto do Torcedor, a gente tira instrumento de percussão, que é a morte para eles, bandeira, faixa, tudo que representa aquela torcida. Isso realmente funciona, sabe por quê, Gessi? O próprio clube entra na jogada tentando resolver aquele problema. E vou dar um exemplo. A torcida do Cruzeiro e do Atlético tiveram um confronto no Minas Shopping no primeiro clássico do ano, que o Cruzeiro ganhou de 1-0 no Independência, no Minas Shopping. Ali, a Galocura queria, de qualquer forma, acertar a torcida do Cruzeiro. Era em torno de 200 da Galocura e uns 40 da torcida Máfia Azul. A Máfia Azul tinha pedido escolta para a Polícia Militar e ela estava sendo escoltada. E mesmo com a escolta, eles tentaram agredir os torcedores. Inclusive, quebraram 3 viaturas da Rotan que estavam escoltando. Bom, aí nós aplicamos a punição. O que é? Vocês, Galocura, não vão entrar com nada no estádio. Nem faixa, nem bandeira, nem instrumento de percussão. Repara que não é coincidência, o Atlético começou a perder os jogos no começo do campeonato. Porque a Galocura faz muita diferença para o Atlético. No dia que eles voltaram, que foi contra a Ponte Preta, o Atlético voltou a vencer. Essa pergunta dela é pertinente porque na Europa foi assim. Eles punem, tiram o clube de determinada competição, da Europa League ou da Champions League. Ah, tá punindo. O Liverpool ficou 5 anos sem disputar a Champions porque Mas eu acho foi que punido hoje pelos torcedores. nós temos um outro artifício, comandante, que é a imagem, né? O campo de futebol é um Big Brother hoje. Você pode focalizar, dar um zoom aqui, o cara vê até a minha espinha que eu não tenho. Né? Você pode pegar o torcedor que foi punido, que fez baderna lá e ir em cima desse cara. Hoje em dia eu acho que a punição ao clube ela já não se faz tão mais necessária e nem eficaz se nós temos esse mecanismo hoje, que é de filmar o torcedor, pegar o torcedor e monitorar a presença dele ali ou dar uma punição exemplar. Exatamente. Mas alguns dirigentes são culpados e coniventes, porque eles pagam, financiam as facções organizadas, né, comandante? Ou estou mentindo aqui, estou dizendo alguma mentira? Não. As torcidas, elas têm sim alguma ajuda dos clubes, principalmente quando viajam para fora. Na verdade, Jaci, a torcida organizada ela é importante, se ela for realmente organizada. Existem alguns projetos, eu posso te falar aqui em primeira mão, que é nas reuniões que a gente faz com os clubes também. Por exemplo, o Cruzeiro ele tem o interesse de colocar todas as torcidas organizadas dele no setor amarelo. Vai colocar as torcidas lá e eles estão pedindo o nosso apoio para isso. Torcedor, qual que é o setor amarelo? Exato. É aquele do gol da cidade, do Mineirão. Beleza, atrás do gol da cidade. Isso, na região sul do estádio. Legal. E aí o restante do estádio fica para o torcedor comum. Olha a barbárie, coisa absurda. Fica para o torcedor comum. É uma boa ideia. Né? Comandante, vamos lá, pode sentar lá. Eu sou... Tá precisando sair, não, né? Não. Pode ficar até o final do programa. Quero contar com o senhor aqui até meia-noite para conversar sobre isso. Deixa eu ir aqui no Lui, queria que você explicasse pro pessoal, porque eu posto sempre a Power Cycle, eu adoro, cuido do reloginho, 56 anos, velho. Tá bem. Hein, Luizinho? 5.6, pô, tem que cuidar do reloginho, né? Queria que você dissesse o que é a Power Cycle, que conceito novo é esse? Legal. Power Cycle é um centro de treinamento que foi instalado aqui em Belo Horizonte. Pode olhar na câmera 3 ali. A partir de dezembro do último ano. Nós temos 6 meses apenas de operação e é um conceito americano. Você cita muito, né, os Estados Unidos. Nós também somos fãs desse modelo de negócio. No ano passado eu fui para a Califórnia estudar e pesquisar o que estava acontecendo lá no mundo do fitness. E a gente descobriu esses estúdios de bike que vendem aulas avulso, não tem mensalidade. Hoje as academias te prendem num programa, num plano de 6 meses a 1 ano, onde que assim você consegue pagar mais barato. O nosso conceito não é esse, você só paga o dia que você vai, o dia que você frequenta. Mas eu te pergunto, se eu quiser montar um espaço, botar as bicicletas, eu ponho e vou fazer a aula de spinning. Qual é a diferença? Não, a diferença, primeiro, toda a estrutura envolvida e o treinamento e capacitação do pessoal, o conceito. A gente vende uma experiência em fitness, é diferente, a gente não usa uma máquina de musculação. Nós temos um programa de SPIV, de performance, chamado SPIV, que é a realidade virtual. Você aparece, não é uma convencional, porque se você colocasse um espaço simples assim, botar as bikes, é uma aula convencional. O que a gente faz não é isso. As nossas bikes são equipadas com medidor de potência e ela manda informações online para uma tela que fica na frente dos participantes e todas
eles aparecem nessa tela. Então você tem a performance, quantidade de watts produzida pelo ciclista, a distância, a velocidade. Eu tô bem no FTP. Tá bem, se bate o FTP lá, ele tem a média boa. A gente faz os testes de FTP, que é um teste específico para ciclista. São 40 bikes e o seu agendamento é igual um check-in de avião. Aparece a sala, você quer fazer a minha aula, você entra no meu perfil, no nosso site, Bicicleta. né, marca a sua bike. No final do treino, depois de 30 minutos, você recebe todas as informações dos seus resultados durante a aula. Você consegue acompanhar durante a semana, durante o mês. Além do sistema de som, que a gente tem um sistema de som digital, a nossa sala tem um TensorFlex também, onde que as luzes da sala conversam com os alunos também. Então é uma metodologia única, nova aqui no Brasil. As bikes também, uma tecnologia nova, não existe esse tipo de bike aqui, não existe esse conceito, então vale a pena conhecer. Como é que a pessoa pode conhecer? Pode entrar no nosso site, que é www.powercyclebrasil.com.br, ou então nos visitar ali na Avenida Bandeirantes, 1120, no bairro Mangabeiras. O telefone é 3282-6877. 3282-6877. É só ligar lá. Power Cycle. Depois você vai dar uma aula para todo mundo aqui. Já ganharam aí. Tô cansada, Já tá, né? Deixa eu ver, Gabizinha, como é que tá aí? Uai, também, né? Pra quem pedala todo dia. Todo dia, né? Tá bom demais, mas na companhia maravilhosa igual a É, sua. obrigado, beleza. Luciane, e aí? Tá cansado? Também, não. Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável. Tá. Tá. Agora, é até uma coisa pra gente pedir, né? Porque eu gosto de pedalar na rua também. treinado. Falta respeito, principalmente os caminhoneiros, eles jogam pra cima da gente, é um absurdo. né? Falta. As pessoas ainda não se conscientizaram que em cima de uma bike tem uma vida, né? A diferença ainda da moto, porque se a moto precisar acelerar mais, tá vindo um carro, ela consegue acelerar. A gente está na rua, se vier um carro, não tem o que fazer, não consigo, não vai dar para ter esse torque, acelerar tão rápido. Então, realmente, tem melhorado, mas a gente não tem estrutura hoje. Nossa cidade não tem ciclovia, é uma vergonha. Não tem nem 3 quilômetros de ciclovia no centro, na principal área da nossa cidade. Então, a gente busca lugares alternativos. Por isso que a Power Cycle também se instalou aqui em BH, por ter muitos ciclistas aqui na nossa região. Inclusive o Rafa, né? O Rafa, pedala 4 o Rafa horas por dia. Damasio aí, nosso investidor. Tem muita montanha aqui em Belo Horizonte. Eu já tive uma bicicleta há algum tempo, ficou na casa da minha mãe, eu casei, ela ficou por lá. Muito morro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu tive dificuldade para andar de bicicleta pela cidade. Não é tão plano. A montanha a gente até gosta, né? Fazer um mountain bike no meio aí é pra das especialista. matas, Mas dentro da cidade, ou então nas estradas que a gente quer a speed, né? É realmente muito difícil. E agora, igual o Gessi falou, né? Hoje o bandido, ele sabe o valor das bikes, né? Hoje tem bike de 3 mil até 80 mil reais. Então eles já sabem, é muito simples. Semana passada mesmo, no Belvedere, a gente teve um incidente, os caras chegam de moto só com a arma, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vou pedir um Dó maior, Ré menor, Fá maior. Agora vocês vão tocar que pra você gente sabe? Tá chamar o tudo intervalo. certinho. Ah, vambora. Música nova Eu da quero ver a Lu. Lu. Só que não, vai lá, Lu. Eu te amei, te liguei, te esperei, só que não. Eu tô triste, arrependida, chateada, só que não. Eu te amei, te liguei, te esperei, só que não. Eu tô triste, arrependida, chateada, só que não. Pensou que eu fosse ficar em casa enquanto tava na balada, só que não. Achou que eu fosse ficar falada, quase entrei nessa cilada, só que não. Mas o mundo dá voltas e eu cansei de te avisar. Ontem você não quis e hoje tem outro em seu lugar. Eu te amei, te liguei, te esperei, só que não. Eu tô triste, arrependida, chateada, só que não. Eu te amei, te liguei, te esperei, só que não. Eu tô triste.